Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de utilidade pública, cidadania, informação a você, que é a razão principal do nosso existir. Hoje entrevistaremos Eduardo Fenianos, que é o ubernauta de nossa cidade, aquele que viaja em todo o nosso município, por todas as ruas e todos os rios. Vale a pena vocês assistir na sequência. Assistam porque vale a pena. Olá, amigos do programa Janela para a Cidade. Estamos começando mais um programa e hoje nós vamos entrevistar o ubernauta de nossa cidade, o Eduardo Fenianos, que irá discorrer um pouco do seu trabalho que muito interessa a você, cidadão paranaense, cidadão curitibano. E deste modo, seja bem-vindo, Eduardo, ao nosso programa. E de pronto perguntaria o que é um ubernauta? Urbernauta é uma palavra que vem do latim. Eu criei a palavra. Vamos dar uma explicação simples primeiro. O que faz um astronauta? Vai para a Lua. O urbernauta mais pobre, vai para a Rua. Urbe, do latim, quer dizer cidade. Nauta, aquele que viaja. Portanto, um urbernauta é aquele que viaja, que desbrava a uma cidade. Você entendeu? Na realidade, é um desbravador de uma cidade. E o Eduardo desbravou a nossa Curitiba. Trilhou rua por rua, passou rio por rio. E, na verdade, seria importante que também nessa sua caminhada você discorresse um pouco do que você viu na nossa cidade. Vi tudo. Vi tudo por quê? Eu me organizei da seguinte maneira. Primeiro, para fazer uma viagem, quando tive essa ideia, ela aconteceu pela primeira vez, porque fiz isso 2 vezes para comparar realidades diferentes de Curitiba. A Curitiba do final do século XX e a Curitiba do início do século XXI. Dividi a cidade em 2 partes. Primeira, selva. Qual que era o objetivo? Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, navegar os 5 grandes rios de Curitiba, que fazem em 95% os limites do nosso município com a região metropolitana. Num segundo momento, a ideia foi conhecer todas as ruas da cidade, bairro a bairro, conhecendo todos os bairros de Curitiba, mas com um detalhe, sem voltar para casa e aí sim, dormindo e comendo na casa cada dia de um morador diferente. Por quê? Porque você tem um bairro, quando você vai para um bairro nobre, você vai lá comer o filé mignon, você vai comer a boa comida, você vai dormir na cama macia e vai ver um tipo de realidade. Agora, se você for para um bairro da periferia, onde as pessoas estão morando à beira dos rios, você vai dormir numa casa de 20 metros quadrados, como aconteceu comigo, em que 11 pessoas se amontoavam ali e eu fui a 12ª. Esse é um outro tipo de realidade. E essa foi a minha forma de conhecer Curitiba. Por isso que aqui, quando eu escrevi o livro Volta por Curitiba em 90 dias, a primeira coisa que se diz na ler é a seguinte: depois de ler este livro, você verá com outros olhos a frase: conheço essa cidade como a palma da minha mão. Eu vejo muita gente falando isso. Eu conheço Curitiba como a palma da minha mão. Eu quero saber se conhece melhor do que a minha palma. Que na realidade é bastante difícil, porque Curitiba hoje já é uma cidade considerável, grande. Eduardo, nessa sua caminhada, podemos dizer que você realizou uma grande descoberta do nosso município, tá certo? Olha, a primeira situação, Solomar, quando eu fiz a primeira viagem, foi ver realidades que na época não se falava em Curitiba. Nós tínhamos sempre aquela ideia da Curitiba organizada, da capital ecológica. E a primeira constatação foi ver que 100% dos nossos rios, quase a totalidade dos 478 cursos de água de Curitiba estão poluídos, em um grau maior ou em um grau menor. A segunda situação foi revelar
através da mídia ou através da rádio, uma Curitiba que as pessoas não estavam acostumadas a ver, que é a Curitiba da periferia, da Curitiba que não é tão organizada, da Curitiba que cada vez mais recebe pessoas de outras cidades buscando uma nova vida. Não mostrar também que não temos mais hoje aquele curitibano, né, que dizem que falava leite quente, que é fechado, mas que existe um outro tipo de gente agora, um outro tipo de curitibano que está formando costumes diferentes na nossa cidade. A grande descoberta para mim foi enfrentar as 3 fases de relacionamento com um curitibano, foi o que eu detectei. A primeira é conhecer, que é o que eu chamei de a fase do portão. Quando você bate na casa de uma pessoa querendo levantar a história daquele bairro, a história daquela comunidade, e ela não deixa você passar para dentro de casa. A segunda fase é quando ela, né, no meu caso, descobria que eu não era um ladronauta, mas sim um urbanauta, em que ela fala, você não quer entrar? Aí eu entrava, ficava escutando as histórias dessa pessoa, até chegar no terceiro momento de conhecimento com o curitibano, em que a pessoa fala assim, você quer tomar um cafezinho? E aí no lugar do cafezinho vinha a broa, vinha a mortadela, vinha um salame, e aí sim você descobre que esse curitibano é um curitibano que está começando a trazer para a nossa cidade costumes do interior que estão modificando Curitiba. E deixando essa cidade, num sentido muito positivo, com uma característica interiorana que muda o quê? Muda o perfil daquele curitibano que não cumprimenta o seu vizinho por um outro curitibano que descobre que precisa do seu vizinho para sobreviver. Você vê que interessante que essa viagem pela cidade, essa caminhada, essa descoberta, na verdade, constata realidades que muitas vezes não se sabe, não se tem conhecimento. Diante de tudo aquilo que você passou, nesse seu trânsito por todas as ruas e rios de nosso município, o que você considera de suma importância que o cidadão paranaense deve de saber? Em relação a quê, Solomar? Em relação ao município, à cidade, no que tange ao desenvolvimento e crescimento. A primeira coisa é o cidadão conhecer a cidade em que mora. Como que essa minha viagem, a ideia da viagem surgiu? E aí eu peço para você que está escutando, reflita sobre a situação que eu vou contar. Eu comecei a produzir em 1996, 95, essa coleção sobre os bairros de Curitiba. E para realizar isso, eu entrevistava os moradores. E numa dessas conversas, a cada pergunta que eu fazia para um morador, ele respondia, mas ele me devolvia com uma pergunta, que era: você sabia que eu conheço o mundo inteiro? E eu fiquei conversando com ele por mais ou menos uns 40 minutos e a cada pergunta ele falava, se vangloriando, eu conheço a África, eu conheço os Estados Unidos, eu conheço a Europa. Até que chegou um momento que eu perguntei para ele, o senhor conhece mesmo o mundo inteiro? Ele falou, conheço. Aí eu perguntei, então me fale o nome da rua que passa atrás da sua casa. Ele ficou quieto um pouco, mas foi honesto e disse, não sei. E aí é que eu pergunto, quantos de nós sabem o nome da rua que passa atrás da nossa casa? Hoje nós sabemos o nome do presidente dos Estados Unidos, nós sabemos sobre tudo o que acontece lá fora, mas nós não conhecemos a realidade da nossa cidade. A primeira coisa, e isso nós não temos, não só em Curitiba, mas em todo o Brasil, nós temos uma ignorância completa em relação ao nosso país. Eu saí para fazer um trabalho de pós-graduação perguntando para a garotada do 8º e do 9º ano o seguinte: em que rua você mora, em que bairro, ele fica em que região da cidade, norte, sul, leste, oeste. O índice de acerto para isso foi de 4%. Ou seja, num universo de 100, só 4 acertaram. E nesse questionário havia perguntas sobre o planeta. Me fale o nome de uma cantora famosa dos Estados Unidos, me fale o nome do presidente dos Estados Unidos. O índice de acerto para as perguntas sobre o global foi de 96%. Ou seja, somos totalmente ignorantes em relação ao lugar em que vivemos. E a partir daí, o que vai acontecer? Como que nós vamos exigir
de quem administra, e muitas vezes o próprio administrador, seja ele o municipal, o estadual ou federal, não conhece a sua realidade, porque fica mais preocupado, como a gente vê hoje aparecendo na TV ou na mídia em geral, em guerras entre partidos, em guerra entre um partido e outro, em luta pelo poder, quando na verdade também são ignorantes sobre a própria administração de uma cidade, de um estado ou de um país. Essa é a grande crise que nós vivemos no país, uma crise de incompetência e uma crise de ignorância. O que eu quero falar com isso? Que se queremos consertar alguma coisa, isso começa pelo conhecimento da nossa cidade, pela ação na nossa cidade. O legislador, seja o deputado, qualquer um, tem que tirar a bunda da cadeira, tem que sair do ar refrigerado do seu gabinete e ir para a rua conhecer a realidade. Aí sim, talvez a gente tenha um país, um estado ou uma cidade melhor. Olha, você acaba de despertar uma ideia aqui, que na realidade, muitas vezes você fica com a visão só lá na frente e não olha aquilo que ocorre ao seu lado, em especial na nossa cidade. Inclusive, Eduardo, eu até desafio você como um conhecedor de nossa cidade, a gente abrir um espaço para fazer uns programas lá no bairro, mostrando a realidade daquele bairro. Porque muitas vezes esse espaço não é aberto para que você conheça o seu município. Então o senhor já está convidado a que a gente venha fazer alguns programas diretamente do bairro, mostrando a realidade, a situação que aquela população vive, porque não adianta só mostrar o bonito, nós devemos ser realistas e transparentes, porque se nós queremos um Brasil melhor, uma cidade melhor, tentando equalizar tudo que chegue ao bom, melhor qualidade de vida. Você concorda comigo, Eduardo? Em fazer esses programas? Sim. Não tenho tempo. No ano que vem, pelo seguinte, fiquei durante muito tempo viajando e nessa minha última viagem em Curitiba, 2013, eu tive uma grande decepção. Quando eu falei para você no início da nossa conversa que eu fiz um comparativo entre a Curitiba que eu conheci em 1997 para 1998, quando conheci todas as ruas. Depois eu fui embora de Curitiba, fiquei 11 anos viajando pelo Brasil, repetindo isso em todas as nossas capitais. E em 2013, para escrever esse livro aqui, eu voltei a navegar os rios, a desbravar as ruas. O que eu vi? Em 15 anos, e acho que você vai concordar comigo e qualquer um que assiste, o que você viu na televisão? O que você viu os governantes falando? Vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar da cidade, porque estamos investindo 600 milhões para despoluir o Rio Barigui, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, ou seja, blá, 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 muito discurso. Pois eu fui ver o que estava acontecendo. Voltei a navegar os rios 15 anos depois. Se fosse para toda essa falação, todo esse discurso ter sido transformado em prática, eu teria navegado os rios de Curitiba como se eu estivesse navegando as águas do Caribe. Só que o que eu vi? Se em 1997 eu vi um rio Atuba ainda barrento, dessa vez eu vi um rio Atuba totalmente negro pela poluição. Tendo quem como principal responsável? Justamente a Companhia de Saneamento do Paraná, que deveria sanear, a Sanepar. Ou seja, quem deveria cuidar, destrói. O Rio Iguaçu, que eu fiquei impressionado de ver com as belas curvas que tinha, o que eu vi? Um rio morto, com uma velocidade de 2 km por hora, onde numa extensão de quase 100 metros, 100 km, você não vê um peixe. Vi um rio Barigui destruído, vi nascentes que eu conheci com a água limpa, jogadas para baixo da terra, e quando você vê ela voltando a aparecer, aquilo é só esgoto. Ou seja, em quem manda não se tem mais esperança. O que eu fiz? Dentro desse espaço Curitiba, onde nós lançamos o nosso livro, era um depósito em que guardávamos os nossos livros. A partir do ano que vem, os livros saem, vão para outro lugar e esse espaço se torna um lugar para a gente ensinar as novas gerações, a garotada, dentro de um projeto chamado Guarda-Rio. Como tem a figura do guarda-parque, do policial? Pois eles vão policiar. Eles vão cuidar dessa pequena extensão. Nós temos em Curitiba 478 cursos de água. Pois a minha convocação é para você que tem associação de moradores, para você que é do Rotary, para você que é do centro acadêmico de uma escola, que pare de pensar em despoluir só o Rio Belém, porque o Rio Belém é vítima. Antes de despoluir, isso é discurso de quem quer fazer política.
Isso nunca vai acontecer. Isso é discurso de quem quer receber verba internacional para desviar. Como aconteceu quando eu estava em São Paulo em 2001, que o governo do estado de São Paulo recebeu $1 bilhão do governo japonês para despoluir o rio Tietê. Quando o córrego, o riacho Ipiranga, o rio Aricanduva eram todos poluídos. O que você vai fazer? Se tem uma porção de rios poluídos que desaguam naquele rio maior, você acha que aquele rio vai ficar limpo? Isso é um raciocínio idiota. Então a nossa ideia é o quê? Se você tem um córrego perto da sua casa, nós vamos ensinar. Eu vou ensinar a ser um guarda-rio, a ser um guardião. E você vai olhar, vai aprender a ver a diferença entre a rede de água pluvial que é limpa e a rede de água pluvial que está sendo invadida pela rede de esgoto deteriorada da Sanepar, que está destruindo os rios de Curitiba. É isso que eu quero fazer o ano que vem. Por esse motivo, eu não posso fazer essa parceria com você. Eduardo, no tocante ao programa que eu convidei, infelizmente você não tem tempo, mas o convite fica em aberto, porque aqui o nosso programa é um programa de transparência, é um programa sem compromisso com político, sem compromisso com partido político. Em si, o nosso compromisso é com o cidadão, mostrar a realidade. E desta forma fiquem abertos os convites, lógico, você tem os seus compromissos que a gente tem que respeitar. Eu também gostaria de continuar conversando, Eduardo, no tocante aos rios. Você acredita que os rios de Curitiba têm jeito ainda, têm salvação? Se a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, realmente sanear, se preocupar mais com o tratamento do nosso esgoto e existir uma fiscalização tanto da prefeitura quanto do cidadão, aí, quem sabe, em 50 anos a gente comece a melhorar essa situação. Porque é importante a gente conhecer uma seguinte realidade. Quem é responsável pelo saneamento em Curitiba é a Sanepar, mas a prefeitura, a Sanepar é uma concessionária e a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar, porque ela é uma prestadora de serviço. Você que está em casa tem que aprender, a Sanepar é uma funcionária de nós. Se você pegar a sua conta de esgoto, 50% ao menos é destinado para o tratamento de esgoto. E agora, quando eu naveguei pela primeira vez os rios, eu me preocupava com a despoluição. Mas agora, eu já começo a me preocupar com a situação da água que a gente bebe, com a situação com a água, até que a gente toma banho. Por quê? Quando o rio Passaúna é responsável por 1/3, a represa do rio do Passaúna, do abastecimento de água em Curitiba. 2/3 o complexo do Iraí, Piraquara 1, Piraquara 2. O que você já começa a ver? Quando eu naveguei o Passaúna, eu ainda escrevi no meu primeiro texto, fiz um filme sobre isso. O Passaúna é uma mini selva amazônica dentro de Curitiba. Era lindo ver aquilo. Por quê? Chácaras ao redor, em todas elas você via placas, proibido pescar lambari. O que eu vi hoje, e onde se pesca lambari, se tem água limpa? Eu já vejo despejo de esgoto no rio, que vai formar a represa do Passaúna e a água que nós bebemos. 2, se em 1997 os moradores da região reclamavam das cheias do rio Passaúna, hoje eles reclamam da seca. Eles dizem que o rio Passaúna não está mais enchendo, o rio que nos abastece com água. Por quê? Porque muitas vezes, em regiões de nascentes e mananciais, estão dando autorização para condomínios chiques serem construídos. Isso é responsabilidade de quem? Dos municípios ao redor e dessa maldita especulação imobiliária e do administrador público que muitas vezes se preocupa mais consigo mesmo do que com o bem comum. Essa é a situação dos rios de Curitiba. Agora, na região metropolitana, você não sabe o quanto de denúncias eu recebo em que a situação acontece da mesma maneira. O rio Iraí, todo esse complexo, também tendo as antigas chácaras sendo destruídas, e muitas vezes chacareiros, eles cuidavam muito mais dessas propriedades herdadas dos seus pais, dos seus avós, desses imigrantes que vieram para Curitiba, do que dessas construtoras que se preocupam mais com o dinheiro no bolso, nos poluir aqui, para os seus donos passarem as férias em Miami. Tem esperança em relação a isso? Só quando o nosso administrador público passar a ter uma coisa que eles não têm hoje: competência, honestidade e coragem. Você presta atenção no que o Eduardo acaba de falar para vocês. E realmente eu fico até um pouco entristecido, porque, segundo o seu próprio comentário,
em 50 anos não tem condições de despoluir esses rios, o que é simplesmente lamentável. E é natural também, Eduardo, que os políticos têm culpa, a empresa de saneamento tem culpa, mas a nossa população também é uma grande culpada, né? Porque, na verdade, quem elege os maus políticos são a nossa população. Mas me dê opções. Hoje, para votar, nós estamos no fio da navalha. Ou você vota naquele que não presta ou no imprestável. Eu não vejo alternativa. Não tem como nós fugirmos hoje. Falamos de impeachment, mas temos uma briga entre quem? Quem é honesto? O PT? O Eduardo Cunha? Qual desses? Você me diria, Eduardo, nesse você pode confiar. Qual dessas alternativas que a gente tem, desse buffet político, você colocaria no teu prato e teria coragem de comer? Eu, em nenhum, colocaria para dentro do meu estômago. E com certeza a situação está tremendamente lamentável, porque o nosso país é um país que eu considero, Eduardo, que deveria de ser um dos primeiros países do mundo em condições de vida do nosso cidadão. Infelizmente, como existem as distorções de forma alavancada, de forma fantástica, mas para o lado mal, nós estamos vivendo essa situação aí hoje, onde o presidente está sendo ameaçado de impeachment, o presidente de um Congresso Nacional com N denúncias sobre suas costas. Então, na verdade, nós estamos, como se diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Na verdade, nós temos que fazer uma limpa. No meu entendimento, com a minha humilde conhecimento sobre a política, nós devemos fazer uma limpa. Como? Novas pessoas venham, dê a cara para bater, porque é muito fácil criticar também, viu, Eduardo? É muito fácil criticar. Não. É criticar e eu critico. E outra, vamos falar para aquele que quer ser político. Sim. Que tenha decência. Exatamente. Que não entre no esquema, que tenha coragem, que pense assim, poxa, sabe de uma coisa? Fazer o que a grande revolução do juiz Sérgio Moro foi simplesmente fazer o correto. E o que na verdade... Só fazer o que todos os juízes deveriam fazer. E isso é considerado uma revolução. Pode? Aí é que estão as distorções. Sérgio Moro fez o papel que deveria ser feito por todos, porque ele seguiu a legislação. Ele procurou corrigir o errado. É isso que a população tem cobrado dos nossos políticos. Infelizmente, hoje não vem acontecendo. Lamentavelmente. Eduardo, vamos também falar um pouquinho, você comentou no início, que você iria criar tipo de uma escola para informar o cidadão como cuidar da cidade. Como seria essa escola, Eduardo? Nós montamos, Solomar, um espaço chamado Espaço Curitiba. E ele já inicia com um túnel de 20 metros de extensão por 3 metros de largura, em que qualquer pessoa que entre já começa a entender a história de Curitiba. Você tem lá desde a época em que a cidade era só habitada pelas gralhas azuis, pelas onças, pelos índios que não destruíam. E aí, de uma maneira cronológica, nós vamos explicando como essa cidade foi evoluindo e que erros nós tivemos nessa construção curitibana. Ao final, você tem o que a gente chamou de um cineminha. E aí é dirigido tudo isso para a criançada. Nós estamos produzindo 3 filmes bem didáticos que estarão também disponibilizados pela internet e em 20 minutos eles aprendem como cuidar da minha cidade. Ao final, eles recebem uma cartilha para quê? E isso eu falo para a garotada. Para que eles vão para a casa deles e eles façam uma coisa que as famílias, onde cada um hoje ou fica olhando para a televisão ou fica com os 2 dedos, os polegares no celular, conversem com os pais e comecem a discutir isso que nós estamos discutindo agora. Aí eles saem, dão uma volta, onde eles aprendem a transformar o lixo deles. Hoje, um dos grandes problemas, não só de Curitiba, mas como de qualquer outra cidade, é a produção de lixo. Não se basta apenas a separar o lixo reciclável, como a gente contém em Curitiba, e que hoje é baixíssimo ainda, é só 22%, mas também o lixo orgânico. Eu comecei há 2 anos a fazer isso na minha casa, quando eu parei de viajar, e é impressionante o que você aprende com a natureza. Em casa, hoje, quando eu vejo alguém jogando um pedaço de alface no lixo, eu brigo, porque eu quero que aquilo vá para a compostagem. Quando eu falo que cada cidadão começa a participar, como você perguntou, qual é o papel de cada cidadão? O papel de cada cidadão começa por uma frase de um pensador chinês de 25 séculos atrás, chamado Lao Tse. O que ele diz? Antes de iniciar o trabalho,
de mudar o mundo, dê 3 voltas ao redor da sua própria casa. O que ele quer dizer com isso? Comece a cuidar do planeta a partir da sua cozinha, do que você joga no vaso sanitário do seu banheiro. Comece a ser um revolucionário fazendo o correto. Aí você vai ver como você vai ter muito mais poder, dignidade e ideias para exigir dos outros, para exigir dos políticos e até dos seus vizinhos. Porque hoje não basta a gente fazer só o certo, como todo mundo fala. Eu estou fazendo a minha parte. Não. Faça a sua parte, mas não tenha vergonha e não tenha medo também de denunciar, de detonar aquele que está fazendo errado. Porque nós, para sobrevivermos como país, nós precisamos agora de gente fazendo certo. Porque de gente fazendo errado no poder, há 500 anos a gente não suporta mais. E realmente não se suporta mais isso. A mudança deve de acontecer já. Isso aí é importante que fique claro. Eduardo, nesse seu passeio, de uma forma, passei trabalhando, porque na realidade, ser ubernauta, você está passeando em trabalho. Você vê que coisa maravilhosa. Eu gostaria que você comentasse também, Eduardo, a respeito das nossas ruas, no que tange a pavimentação e calçadas. Como é que está a nossa cidade? Interessante isso. Vamos lá. Curitiba hoje tem cerca de 10 mil ruas. E você, quando você observa a cidade, você vê 2 ou mais Curitibas. Eu vejo uma Curitiba em que aquele curitibano vive um medo de deixar de ter aquela boa Curitiba. São os bairros mais tradicionais que hoje começam a reclamar da violência que não existia antes, de uma determinada, dos congestionamentos, da falta da calma que eles tinham antes, dos vizinhos, essa Curitiba mais tradicional. Por outro lado, você vê um cidadão curitibano querendo ter também essa Curitiba. E aí, em resumo, essas ruas, você vai ver o quê? Na periferia, claro, a gente não tem qualidade de asfalto como em outros bairros da região central. As calçadas, que é uma discussão grande, principalmente para acessibilidade, para as pessoas que têm uma certa idade. Quem tem 70, 60, 80 anos, precisa de uma calçada boa. Agora, o que acontece aqui, muitas vezes a gente vê um discurso demagogo dos políticos, é que por lei, e aí sim você teria que mudar a lei, a calçada é responsabilidade nossa. O que acontece? Se alguém se machucar por um buraco na frente da minha calçada ou da sua, eu sou acionado. Infelizmente, essa é a lei orgânica do município, é isso que se exige. E aí o resto, a estrutura, quando eu vejo a irresponsabilidade da administração pública, em que o governante pensa, a cada 2 anos tem uma campanha, e ele administra a cidade pensando nisso. Muitas vezes, como é que você vai autorizar uma determinada povoação, sabendo que ali não vai ter saneamento e que você não vai ter uma estrutura boa para aquelas pessoas viverem? Quando eu estava navegando os rios, eu via conversar com as pessoas e falava, não fiquem aqui. Por quê? Porque vai ser ruim para elas. Agora, puxa, mas eu não tenho outra solução. Lute. Lute porque você vai ter, porque ali você só vai ter, como a gente vê, as crianças morrendo de leptospirose, os idosos doentes. Isso não é dignidade que uma pessoa pode ter numa cidade como Curitiba, ainda mais no início do século XXI, onde se fala tanto em prosperidade. Com certeza, Eduardo, com certeza. Isso é importante você prestar atenção, porque a qualidade de vida começa na nossa vontade de lutar. Eduardo, infelizmente o tempo de televisão é limitado, nós já estamos chegando ao final. Esperamos ter levado uma mensagem bacana a você que nos assiste. Agradeço a sua participação no programa Uma Janela para a Cidade. Deixo o programa aberto sempre que preciso for. Vem aqui para a gente discutir, apresentar e mostrar. Muito obrigado. E dizer também que o Eduardo está lançando mais um livro, né, Eduardo? Fale rapidinho, já que nós temos que estar aqui. Vamos lá. Quem quiser saber, se aprofundar mais sobre essa minha viagem por Curitiba, o livro é o Volta por Curitiba em 90 dias, onde você pode comprar exclusivamente ou no nosso espaço, procura no Facebook Espaço Curitiba, ou então pelo site livrobrasil.com.br. Lá vai encontrar esse livro e mais 60 títulos da editora. E esse daqui que é destinado para as escolas, as aventuras do Urbenauta, em que você tem um super-herói que não é mais como o super-herói do passado, que tem superpoderes. O super-herói de hoje tem que ter super atitudes. E é isso que a gente quer passar para a garotada. Então, em resumo, é isso. Muito obrigado e obrigado pela
paciência de quem nos ficou escutando até agora. Ok, Eduardo. Eduardo Fenianos, aquele que conhece Curitiba na palma da mão, porque ele é Ubernauta. Obrigado, um grande abraço a todos que nos assistem. Eu não poderia deixar de mandar aquele abraço ao LP lá da Matheus Leme, que está nos assistindo. E até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza ele vai querer. Um grande abraço a todos.